Olá, queridos, como vão vocês? Esse é o nosso 8º vídeo e primeiro nós vamos ler um trecho da palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? O título para nosso bate-papo é A Linguagem do Politicamente Correto. Vocês já devem ter ouvido algumas vezes esse termo, politicamente correto. Hoje, esse termo provoca muito antagonismo, tanto que eu penso que daqui uns dias eles poderão até mudá-lo. Quem sabe para politicamente sensato. Será que vão usar outra palavra nobre como correto para qualificar algo que está sendo usado de uma forma tão nociva como o famoso politicamente correto? Corri para o Google. E a primeira visão que eu tive foi de um texto adaptado do Luiz Fernando Veríssimo. O título era Peixe na Cama. Texto publicado no Diário de Pernambuco em junho de 2006 e eu vou ler a questão para vocês. O politicamente correto tem seus exageros. Como chamar baixinho de verticalmente prejudicado? Mas no fundo vem de uma louvável preocupação em não ofender os diferentes. É muito mais gentil chamar estrabismo, idiosincrasia ótica, do que de vesguice. O linguajar brasileiro está cheio de expressões racistas e preconceituosas que precisam de uma correção e até as várias denominações para bêbado, pinguço, bebo, pé de cana, poderiam ser substituídas a algo como contumaz etílico, para lhe poupar os sentimentos. O tratamento verbal dado aos negros é o melhor exemplo da condescendência que passa por tolerância racial no Brasil. Termos como crioulo, negão, etc., são até considerados carinhosos, do tipo de carinho que se dá a inferiores, e felizmente cada vez menos ouvidos. Negro também não é mais correto. Foi substituído por afrodescendente, por influências dos afro-americanos, num caso de colonialismo cultural positivo. Está certo. Enquanto o racismo, que não quer dizer seu nome, continua no Brasil. Uma integração real pode começar pela linguagem. Ao comparar a linguagem cotidiana utilizada no Brasil e as exigências do comportamento politicamente correto, o autor tem a intenção de... tem 5 opções. Eu vou ler apenas 2, que se não foram as mais escolhidas, foram as que provocaram mais indecisão para quem entende um pouquinho mais do politicamente correto. Letra A. Criticar o racismo declarado do brasileiro que convive com a discriminação camuflada em certas expressões linguísticas. Eu acho que, por eliminação, eu escolheria essa. E tem a letra E, que diz: sugerir que o país adote, além de uma postura linguística politicamente correta, uma política de convivência sem preconceito racial. Imagino que muito aluno escolheu a letra A. E, na verdade, a correta era a letra E. Eu ia errar. Eu penso que esse tipo de questão não deveria cair no Enem. Mas já que caiu, 2 pessoas pensaram na letra A, como eu. A primeira a justificar por que a letra E não seria correta, ela disse: não se extingue o preconceito da noite para o dia com uma política de convivência. Essa é a ideia do politicamente correto. Mascarar a realidade. Eu gostei da argumentação.
e eu concordo plenamente com ela. Primeiro eu vou fazer a pergunta. De onde vem o politicamente correto? Para que fim? A ideia central de alguns que são politicamente corretos é bastante sensata, baseada numa preocupação real das diferenças do semelhante para não ofender, né? Como disse o próprio Veríssimo. A linguagem é um fator de grande importância desde os primórdios. Para uma vida em sociedade, a linguagem sempre foi muito importante. Alguns conceituam a linguagem como base da cultura. E ela é a responsável pela existência das civilizações. Eu concordo. Eu vou ler aqui para vocês um trecho desse livrinho precioso que eu tenho aqui, A Nova Ordem Mundial, Introdução, de Alexandre Costa. Olha o que diz. Não existe revolução cultural sem a destruição da linguagem. Depois do relativismo, nenhum outro fator tem tanta influência na inversão dos valores de uma sociedade. Criar uma nova língua ou novilíngua, tão flexível a ponto de não mais diferenciar o errado do certo, no meu entender, não apenas não vai ajudar em nada aquele que fala errado, mas também vai destruir os parâmetros do idioma no longo prazo. Esta, ele chamou de estúpida teoria do preconceito linguístico, as mudanças no idioma, a promoção da vulgaridade, da burrice e da ignorância como mérito, não são fatos espontâneos, fazem parte de um plano diabólico. Linguagem como forma de alienação. Na imprensa, nas instituições de ensino, entre outros, são adotadas linguagens que atenuam as críticas, se necessário, exaltam os mentores e, de quebra, podem condenar os que discordam, fala minha, sem falar nas palavras que eles alteram o significado para esse mesmo fim. Total inversão de valores. Deturpam o sentido de ser conservador, como se fosse um nome depreciativo, algo arcaico, algo ruim, ou até mesmo nocivo, apontando sua preferência ao conservadorismo como um sinal de mediocridade, retrocesso, enquanto exaltam tudo que cabe dentro da palavra progressista. Mesmo que nesse termo tenha cabido os temas da campanha do Stalin, que matou 45 milhões de seu próprio povo. A linguagem foi e é ainda muito usada como arma psicológica. Voltando aqui ao livrinho do Alexandre, o Lenin transformou o significado de algumas palavras e proibiu outras tantas. Já o Joseph Goebbels, lembra do Goebbels, eu creio que seja assim que pronuncio, o Roberto Alvim, secretário da Cultura. Já estamos com o terceiro secretário da Cultura. Pois é, ele foi o causador, o Goebbels, foi causador da discórdia e da exoneração do Roberto Alvim. E quem é esse Goebbels? Vamos voltar aqui no Alexandre. Paul Joseph Goebbels substituiu algumas palavras e eliminou outras que incomodavam o projeto nazista. Teve também o Antônio Gramsci. Ele aprendeu do Karl Marx. Ele também ensinou a destruir a linguagem como forma de implantação de uma nova ordem social e cultural. E por último, Maquiavel, que veio antes de todos estes. Ele ensinou que o príncipe deve, mais do que utilizar as palavras de maneira conveniente, convencer seu povo a usá-las conforme a sua conveniência. Conforme a conveniência do príncipe. O politicamente correto leva ao uso da palavra conforme a conveniência de quem? No caso do príncipe. E hoje, quem é o príncipe que convence o povo a usar a linguagem conforme a conveniência dele? Quem é?
aspas por Alexandre. Quando a linguagem declina, a capacidade de compreensão da realidade diminui na mesma intensidade. Quem não compreende os fatos não pode avaliar, não pode comparar, não pode reagir, mas pode e será manipulado. Essa onda do politicamente correto não é espontânea e não é bacana. Não é bacana como a princípio parece ser. Quando a gente usa o politicamente correto para não melindrar uma pessoa, para não entristecer, para não magoar, ou para não lembrar dela que ela tem um problema, né? Assim como o Veríssimo acredita e tantos outros acreditam nisso. Eu também acredito em muitos fatores que seria bom a gente não melindrar. Voltando ao Alexandre, aqui fala. É uma ideia satânica criada nos anos 40 e aperfeiçoada nas décadas seguintes por influentes acadêmicos de universidades americanas ligadas aos grupos globalistas. Seu objetivo é destruir a capacidade cognitiva, impondo regras morais contrárias às regras que regem a linguagem e a comunicação das pessoas. Os russos e chineses também estudaram bastante esse assunto e suas ditaduras usaram muito dessas técnicas. Mas o que tem a ver isso tudo que foi falado com a questão do Enem? A pergunta é: o politicamente correto destrói a linguagem. Como? Tomando a figura de linguagem como fato. O eufemismo como descrição objetiva. E o que é eufemismo? O eufemismo é usado nas literaturas. Vamos pensar nas palavras diacho, coisa ruim, capiroto, demo. E as palavras caramba, puxa ou poxa, desgrama. Que palavras que elas estão substituindo? Utilizamos palavras ou expressões mais agradáveis, que podem ser expressão vazia, não significante, ou até palavra que tem um outro significado, tudo para suavizar uma expressão. Não estou dizendo que seja errado totalmente mudar algumas palavras. O problema é que começou assim e passou a ser um exagero e passou a prejudicar a linguagem. Roubar, desviar. Cachaça, água que passarinho não bebe. Velhice, melhor idade. Se prostituiu, está na vida. Pessoas deficientes são pessoas especiais. Drogado, cheio de pó. E ai daquele que não usa essa linguagem, principalmente aqueles de necessidades especiais. Ainda tem mais umas aqui. Pegos com droga, pegos com entorpecentes. Meu marido vive falando quando fala o suspeito. Todo mundo diz que viu o cara matando, mas fala o suspeito. Prostituta agora, há muito tempo, é garota de programa. Até a morte pode ser chamada de a indesejada. Esse tanto de substituto é tão usada nos contos e romances e foi passada para o dia a dia, fazendo a figura de linguagem se tornar um fato. Não estou falando que figura de linguagem seja ruim, mas essa figura de linguagem tem propósitos. Os defensores do politicamente correto acreditam que, excluindo uma palavra, resolvem o problema. Como lá no texto do Veríssimo. Ele nos conclama a fazer isso. Não negro, afrodescendente. Vejam que um afrodescendente pode não ser negro. Chega ao exagero de colocar uma coisa mentirosa para substituir. Essa linguagem de politicamente correto já enraizou na cultura. Já enraizou na imprensa, já enraizou na literatura, já enraizou em todas as escolas, já enraizou na nossa casa, que nós usamos muito essa linguagem. Quem não usou, não usa pelo menos uma dessas expressões e palavras que eu falei, substituta. Gerou uma forma de censura, pois quem não usa essas palavras é rechaçado. Não todas, mas tem palavras que se você usar a palavra correta, gorda, preto, você é rechaçado.